Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade à classificação supervisionada. Quem não assistiu o vídeo anterior, vale a pena dar uma assistida lá, para saber como que eu cheguei até aqui com os dados. No vídeo anterior, eu só preparei os dados para classificação. E agora nós vamos começar a classificar essa imagem. Primeiro de tudo, nós precisamos definir quais serão as nossas classes. Como nós vamos classificar essa informação que nós temos aqui? Primeiro, aqui nós vamos fazer uma classificação que nós chamamos de classes e de macroclasses. As macroclasses, então, elas vão englobar algumas classes, tá? Por exemplo, nós podemos dividir os nossos alvos em duas macroclasses. Uma macroclasse denominada macroclasse dos alvos preservados e o outro desmatado, né? Como estamos falando de uso do solo, então podemos distribuir os nossos alvos em uma macroclasse de preservado e outros em uma macroclasse de desmatado. Os nossos alvos que estarão na macroclasse de preservado, por exemplo, podemos ter classes, então, de mata nativa, podemos ter classes de hidrografia, podemos também ter alguma classe de área alagada, açude, alguma coisa nesse sentido, se for o caso. E na macroclasse desmatado, nós podemos ter, por exemplo, classes de solo exposto, podemos ter classes de queimada, classes de agricultura e pecuária, classes de extrativismo, e assim conforme o que a gente encontrar aqui na nossa área, tá bom? Então, o ideal é que vocês, primeiro, identifiquem os alvos, dê uma explorada na área, identifiquem os alvos que vocês querem classificar, separem ele em classes e distribua eles entre as macroclasses, tá? No caso, podemos distribuir entre essas duas macroclasses, preservado e desmatado. Feito esse planejamento prévio, agora a gente vai começar a montar a nossa classificação. Para isso, é importante que a gente utilize o painel SCP. Então, vamos clicar com o botão direito aqui em cima, nessa barra de cinza, em qualquer parte aqui da área cinza aqui em cima, vocês podem clicar com o botão direito, né? E aí vocês vão selecionar o SCP Doc Panel. Então, que é esse painel, de repente ele aparece aqui embaixo, tá? Geralmente ele aparece aqui embaixo, é que eu prefiro puxar ele aqui para o lado, deixar ele aqui, eu acho que fica melhor, tá? Esse painel, ele permite que a gente defina e colete o que ele chama de ROI, aqui ó, ROI, tá? Esse ROI, em inglês, é uma sigla que significa região de interesse. Ele está relacionado com os polígonos que nós vamos criar e que vão servir de amostras espectrais dos alvos das classes de interesse. Bom, antes de começar, então, nós vamos precisar definir o nosso band set, tá? Eu acredito que já está definido. Vamos abrir aqui o band set. Então, na aba Home, é preciso entrar aqui nesse primeiro item, que é o band set, que vocês já conhecem, tá? Ele não está definido aqui, então nós vamos apagar esse band set aqui. Então, vamos limpar ele, tá? Band set 1. Por quê? Nós temos que indicar quem é que nós vamos utilizar
qual é o conjunto de dados que nós vamos utilizar na hora de fazer a classificação. Esse conjunto de dados ele vai ser colocado aqui, então, esse conjunto de bandas vai ser colocado aqui como chamado de band71. Quem que nós vamos utilizar para fazer a classificação? Aqui no caso é a nossa imagem colorida, tá? Então, a gente não adianta procurar aqui nessa lista de bandas simples, tá? Porque agora nós estamos procurando uma imagem de multibandas, que é uma imagem colorida, tá? Então, se eu clicar aqui, provavelmente ela vai estar aparecendo aqui, que é essa daqui, Reproj, Mosaic, RT, Basestack, Raster. Essa daqui é a minha imagem colorida ali. Se ela não estiver aparecendo aqui, é só dar um refresh, clicando nesse botão aqui da seta, tá? Para que ela apareça. Então, nós vamos selecionar essa imagem, que é a nossa imagem colorida. E aqui, ele vai jogar e separar, né? Porque como para criar uma imagem colorida, nós temos 3 bandas, né? Então, ele joga aqui as 3 bandas, tá? A única coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que nós não vamos trabalhar aqui com o valor do centro do comprimento de ondas, então não é interessante que vocês deixem aqui a unidade do comprimento de ondas em micrômetros ou em nanômetros, no caso se tiver, tá? Então apenas mude para band number, porque a gente está trabalhando apenas com o número da banda, tá? Aqui a gente pode desabilitar, porque nós não vamos criar uma nova imagem, isso já foi criado na aula anterior, né? Que foi criada a imagem colorida. É só para deixar definido como o conjunto de bandas aqui, a imagem colorida, certo? Vamos aqui agora na aba Training Input. Como a gente está trabalhando com uma classificação supervisionada, ou, né, como ele chama de semi-automática, então ele depende, o algoritmo depende que a gente defina para ele quais são as classes que a gente quer gerar e quais as características dessa classe, tá? Essas características, elas vão ser dadas por nós por meio da coleta de amostras dos alvos, tá? Que é os chamados, que ele chama de ROI, que nem eu falei, tá? Que são as regiões de interesse, tá? Tudo isso vai ser feito aqui na aba de treinamento, que é onde a gente treina, né? A gente costuma dizer que treina o algoritmo. Antes de começar a coletar qualquer coisa, nós vamos criar um novo arquivo de treinamento, porque conforme nós formos coletando as informações aqui, esse arquivo vai sendo atualizado. Então, nós vamos clicar aqui nesse botão aqui da página em branco, né? Separa o mouse em cima, vai aparecer Create a New Training Input. Então, vocês vão clicar aqui para criar um novo arquivo de treinamento. E vocês têm que indicar aonde vocês vão salvar e o nome, tá? Vamos salvar aqui em resultados, na nossa pasta mesmo, aqui em resultados, tá? E vamos salvar aqui como treino, o nome desse arquivo aqui, tá? Podemos salvar até como treino 1, se precisar ter um treino 2 de repente, né? Então, podemos salvar como treino 1. Clique em salvar. E aí, vai aparecer aqui o caminho, né? treino1.scp, que é a extensão utilizada desse arquivo aqui, que vai guardar as informações dos nossos ROIs, né? Agora, nós vamos iniciar a coleta das amostras de treino. Aqui nós temos MC, ID e CID. MC, name e C, name, tá? MC significa macroclasse e C significa classe. Então, nós temos o ID, o identificador da macroclasse, e o nome da macroclasse. E nós teremos também o identificador da classe e o nome da classe.
nós vamos começar com a macroclasse chamada de preservado. Então, eu vou mudar o nome dessa macroclasse e vou pôr como preservado. E o ID da macroclasse preservado vai ser 1. Agora, eu tenho que pensar qual é a primeira classe que eu vou coletar dentro da macroclasse preservado. Eu vou coletar primeiro algumas amostras de mata nativa. Então, vamos pôr como nome da classe mata nativa. E a classe mata nativa vai ter como ID o número 1. Agora que está definido isso aqui, vamos coletar algumas amostras, tá? Então, nós vamos fazer alguma coleta de amostra de mata nativa, como por exemplo nessa área aqui eu posso coletar. Para eu coletar essa informação, eu vou utilizar aqui esse polígono, a criação de polígono, eu acho mais fácil, tá? Então, vou utilizar a criação de polígono e vou clicar. Vocês podem ver que eu não estou fazendo uma vetorização, eu não estou seguindo, um contorno específico, eu estou criando um polígono aleatório dentro de uma área onde eu tenho mata nativa. Clico com o botão direito para finalizar o polígono e vocês podem ver que ele gerou esse polígono aqui. E para eu utilizar esse polígono como amostra da minha mata nativa, da minha classe mata nativa, então eu venho aqui, e clico nesse botão ao lado aqui escrito Save Temporary ROI to Train Input. Então, o que quer dizer? Ele vai salvar esse ROI temporário, para o meu arquivo de treinamento. Então, vamos lá. A gente clica aqui. Ele faz, então, a leitura desse arquivo aqui, desse ROI, e ele calcula a assinatura espectral, desses pixels que fazem parte dessa amostra. Agora, eu vou coletar mais um pouquinho de amostra da mata nativa, tá bom? É importante tomar cuidado para você não pegar a amostra de alvos que você não quer, como por exemplo, aparece uns pixels de água aqui. Se eu fizer e deixar passar o polígono aqui, esse pixel de água vai entrar dentro da minha amostra de mata nativa e aí a minha amostra de mata nativa vai ficar contaminada, tá? Então, é importante que vocês tenham esse cuidado apenas. E na hora que vocês forem coletar novamente aqui, só prestem atenção para que o ID continue o mesmo, Já que a nossa classe não mudou, vamos deixar o ID igual. Bom, eu coletei aqui, 3 amostras de mata nativa, tá? Elas todas estão coletadas do mesmo lado aqui da imagem. Vou mostrar para vocês. Porque a mata nativa do outro lado tem alguma pequena diferença na sua resposta espectral, Apesar de a gente ter feito uma correção, é possível ver que é um pouco diferente. Então, eu vou coletar outras lá, mas antes de eu coletar algumas outras aqui, eu vou unir essas 3, tá? Porque elas fazem parte, do mesmo alvo. Na verdade, não é que eu vou unir, eu vou juntar elas, fazer um merge, uma fusão, e com esse merge, ele vai criar uma assinatura espectral média a partir dessas 3 amostras, tá? Então, eu selecionei as 3, cliquei nesse botão aqui, que é o botão de merge. Ele pergunta se eu quero, realmente misturar, essas 3 assinaturas, as assinaturas selecionadas, eu digo que sim.
Bem, aqui vocês podem ver então que depois desse processo ele criou um chamado de merge de mata nativa, né? Merge de mata nativa, tá? Que é a juntada, ele juntou os três aqui, né? Esses aqui eu não vou utilizar, eu vou desabilitar, tá? Depois eu posso até retirar eles, por enquanto eu vou deixar só desabilitado. Esse R e S que aparece aqui significa que eles são tanto amostras, né? São ROIs, por isso que aparece esse R, quanto eles também têm a assinatura espectral calculada, que é o Signature, tá? Esse S. Então, por isso que fica RS, tá? Nos plugins anteriores, nos QGIS anteriores, aparecia um B de both dos dois, né? Que ele era tanto R e S, tá? Aqui no caso aparece os dois. Então eu vou ficar com esse merge de mata aqui, que é o que me interessa. Podemos alterar a cor, né? Que eu quero visualizar. Então eu vou clicar aqui e escolher uma cor para mata, por exemplo. Acho que é essa aqui, né? Algo assim. Selecionar as cores customizadas. Seleciona ela, dá OK. Aí, está aqui nosso merge de mata, já com a cor correta que eu gostaria de ver ela, né? Como eu falei para vocês, eu vou pegar aqui um pouco mais agora desse lado, já que a resposta espectral desse lado do mosaico está um pouquinho diferente, tá? Então, eu vou pegar mais um pouco de mata nativa, vamos lá? Bom, coletei mais duas aqui de mata nativa desse lado aqui. Vou aplicar o merge também. Pode reparar que eu deixei o ID como 2, apesar de ser a mesma classe, porque elas não são o mesmo tipo de resposta dessa daqui. Então, eu mudei o ID, tá bom? Vou selecionar essas duas e aplicar o merge. Bom, aqui ele já fez então a junção. Vou desabilitar essas duas. Não me interessa, né? Porque eu já juntei as duas. Então, eu só vou mudar a cor dessa daqui usando a cor customizada que eu já tinha colocado aqui, para ficar igual. Agora eu vou seguir, continuar a minha coleta dos meus dados, tá? A partir agora da próxima classe, que vai ser hidrografia. Vamos lá? Então, eu vou deixar aqui a macroclasse ainda do preservado, tá? E a classe eu vou deixar como número 3, para a gente pôr como hidrografia. Só um parênteses aqui, a gente está usando definimos duas macroclasses, que é preservado e desmatado. Poderia ser diferente também, tá? Por exemplo, vocês poderiam definir como macroclasse, por exemplo, hidrografia, uma macroclasse hidrografia. E dentro da macroclasse hidrografia, definir várias subclasses, como, por exemplo, rio, lago, represa, tá? Então, fica assim a critério na hora de você pensar no seu projeto, naquilo que você quer para o seu projeto, tá? Isso é só um parênteses, vamos fechar o parênteses agora e dar continuidade. Bom, vamos lá pegar a hidrografia. Então, eu vou aproveitar, pegar aqui essa água que tá muito fácil aqui de pegar, né? Tem outra forma da gente coletar dados. Eu já mostrei o polígono, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu posso usar essa daqui, tá vendo que aqui ela parece mais escura, aqui ela parece mais clara, mas isso é por causa da refletância, né, que ficou nessa imagem e nessa imagem. Não tem característica, por exemplo, relacionada a mais sedimento ou menos sedimento. É apenas a questão da refletância das duas imagens que estão diferentes. A gente vai coletar dados aqui, por exemplo, desse rio. Eu posso coletar utilizando essa forma de coleta. Eu utilizei o polígono, né? Create polígono. E eu posso utilizar um ponto ROI, né? Lembra que o ROI, né? Vamos lembrar
região de interesse, tá? Na hora de eu coletar, eu posso clicar aqui, ó, então, e eu vou definir qual é a distância, o mínimo e o máximo, que são esses valores. Por exemplo, na hora que eu clicar aqui em cima da área de interesse, que é a minha hidrografia, na verdade eu vou estar clicando em cima de um pixel. E aí vocês podem ver que ele gerou uma área, uma região de interesse, né, a partir daquele pixel. Então, esse pixel onde ficou essa cruzinha aqui, ó, né, a amostra aqui, é o meu pixel semente, tá? Esse 0,01, que é a distância atribuída aqui, é a distância radiométrica. Então, ele vai pegar pixels similares dentro dessa variação. Então, ele vai pegar pixels que têm uma similaridade dentro de uma variação de 0,01 para baixo, 0,01 para cima, da resposta radiométrica do pixel semente, tá? O mínimo e máximo aqui, eles vão ser utilizados para definir o tamanho da minha região de interesse. Então, ele vai pegar o tamanho da minha região de interesse vai corresponder ao mínimo de um quadrado envolvente do pixel semente de até 60 pixels, em torno dele, ou até 100 pixels, tá? Lembrando que esses valores, né, na verdade, mínimo e máximo, né, eles são em raio a partir do pixel semente. Então, quando eu falo 60 pixels em torno do pixel semente, eu estou falando 60 pixels de raio a partir do pixel semente, tá? Esse daí é a minha região mínima e a minha região máxima de 100 pixels de raio a partir do meu pixel semente, tá? Então, ele sempre vai pegar uma região que esteja entre o mínimo e o máximo. E corresponda, né, a essa diferença, esse limiar radiométrico de diferença, tá bom? Dentro dessas características, ele coletou essa região e eu vou adicionar ela aqui como os classe 3 de hidrografia e eu vou adicionar ela aqui. Agora eu vou continuar coletando algumas outras amostras de hidrografia, tanto para uma imagem quanto para outra do mosaico, que tem um pouco de diferença aí na radiometria, tá? E também tanto para águas mais límpidas quanto para águas mais sedimentadas. Então, vou ver o que tem aqui e a gente vai coletando aí esses dados.
Vocês estão vendo aqui que nesse caso o limiar está muito alto, né? Então vamos abaixar ele. Assim a gente garante então, né, que se pegue algo mais parecido ainda, mais similar ainda com aquilo, já que ele estava sendo confundido com outras coisas aqui. Aqui, né, agora o nosso limiar ficou muito baixo aqui, eu preciso aumentar, vou voltar para o 0,01. Bom, aqui então eu terminei de pegar as minhas hidrografias, fiz o merge, né, de todas. Eu peguei então 3 amostras de hidrografia, né, a 3, a 4 e a 5, fiz o merge. Nessas aqui, que são merged, né, conforme eu fui fazendo a hidrografia, eu fui pondo também uma cor específica nelas, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. Fui pondo essa cor aqui, ó, para minha hidrografia. Isso vocês podem fazer enquanto vocês estão fazendo o merge, né? Ou pode definir depois a cor, tá? Mas eu prefiro ir definindo antes. Bom, agora eu vou passar para o desmatado, tá? Então, vou passar para a classe 2, o nome desmatado. Estamos aqui na classe 6, né? Que eu parei no 5 aqui no merge de hidrografia, classe 6. E agora eu vou fazer solo exposto. Vou pegar algumas amostras de solo exposto. Eu vou pegar 2 tipos de amostras de solo exposto. Um mais claro, tá? Que é mais essa parte de caminho, de estradas, de solo mesmo, que tá sem plantio, sem nada. E o outro eu vou pegar essa área aqui, ó, que tá seca, né? Que foi, faz parte da área que foi inundada, né? E como o rio tá baixo, ele tá seco, né? Tá aparente essa área. Mas é uma área desmatada também. Vou pegar essa parte como solo exposto. Bom, eu coletei aqui algumas amostras de solo exposto, criei 2 amostras, né? 2 merged, assim como a hidrografia, porque sempre quando, por exemplo, a gente vai criar outras classes, então, por exemplo, cultura, né? Agricultura e pecuária,
a gente tem muita área de plantio, e essas áreas de plantio, elas variam muito, né, em resposta espectral. Então, eu vou ter que coletar essas áreas de plantio que são de diversas vezes. Então, vou pegar primeiro aquelas que são mais parecidas às claras, que são mais semelhantes. Aí eu vou fazer o merge dessas mais claras. Depois eu pego as mais escuras, que são mais semelhantes, faço o merge dessas mais escuras. Aí eu pego as mais arroxeadas, que são semelhantes, faço o merge dessas mais arroxeadas. Então eu vou ter várias classes de cultura, entendeu? Assim como eu tenho 2 classes de solo exposto, tenho 3 classes de hidrografia, tá? Porque elas têm resposta espectral diferente, eu não tô misturando elas, certo? A partir de agora, eu vou terminar de coletar as minhas amostras, né, do desmatado, que ainda vou coletar queimada, agricultura, pecuária, essas coisas. E aí, quando terminar, aí eu volto aqui para falar com vocês. Bom, aqui eu finalizei a coleta das amostras, tá? Eu peguei então queimada, agricultura, pode ver que eu peguei várias agriculturas, né? Solo exposto, todos esses estão em desmatado, aqui no desmatado, olha, ele separa, deixa eu tirar a seleção desse, ele separa, né, em 2 classes, tá vendo? Tem uma flechinha aqui na frente, ó, nas 2 classes, na classe preservado e desmatado, que eu vou inclusive mudar a cor aqui depois. Então, no desmatado, eu tenho solo exposto, vou pelo merge, solo exposto, agricultura, deixa eu tirar esse daqui que não é para fazer parte, agricultura, são os merges, né, e queimada. E no preservado, eu peguei mata nativa, hidrografia, acabei pegando também, ó, que outra hidrografia, acabei pegando área inundada, porque estava tendo uma confusão com queimada e mata ciliar, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhadinha em como vai ficar uma amostra de como vai ficar a nossa classificação, tá? Pra gente ver essa amostra, a gente vai utilizar essa parte aqui da ferramenta, que é o preview, ó, pra gente prever, né, como que vai ficar. Esse daqui é a transparência do nosso preview, eu vou deixar 0, e esse daqui é o tamanho do preview. Ele vem, eu acho que básico é 200, vou deixar 400 pixels, e aqui é para você ativar a classificação a partir do ponto que você clicar, tá? Vou mostrar para vocês uma área que tá meio problemática para mim, que é essa daqui, porque ela tem queimada, área inundada, e tem mata ciliar, e tem umas coisas aí que estão se confundindo. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos fazer um preview, uma prévia, né? Clico ali e aguardo. Ele criou uma prévia aqui, ó. Ele tá aqui como arquivo temporário. Sempre que aparecer esse negocinho aqui na frente, é um arquivo temporário, tá? O que é um arquivo temporário? É um arquivo que ele aparece, ele é criado no projeto enquanto ele tá aberto, mas depois que você fechar, ele vai ser apagado do seu projeto, tá? Então, se você aparecer algum preto, ele tá como não classificado, e aqui tá as cores que eu atribuí, né? São as mesmas cores que eu atribuí aqui. Todas as agriculturas estão com a mesma cor, mesmo que sejam agriculturas com classes diferentes, número de classes diferentes, tá? Queimada, área inundável e mata ciliar. A mata ciliar ele pegou bem, mas lógico que não pega certinho aqui, porque tem hora que ela fica mais fraca mesmo, mas isso era esperado, tá? A água, aqui ó, a hidrografia ele pegou bem. Essa parte aqui também consegui fazer com que ele pegue tudo bem, aqui que é a parte de área inundável. O problema está sendo essa área aqui, onde ele está confundindo com queimada. Então, está tendo uma confusão entre área inundável e queimada. Isso eu vou precisar aqui em cima, a parte queimada e solo exposto tá ok.
tá? O resto é agricultura. Então, eu vou precisar fazer uma análise disso daqui, ó. Área inundável e queimada. O que está acontecendo, tá? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu tirar a classificação. A prévia, né? Tirar a prévia. Como que a gente vai ver? Primeiro eu vou ver pelos merges, tá? Então, eu vou selecionar aqui o merge, o mesclado da área inundável. Vou selecionar também, deixa eu abrir o desmatado aqui, o mesclado da queimada. Então, mesclado os dois, área inundável e queimada. E vou clicar nesse botão aqui ao lado para eu adicionar as assinaturas no gráfico de assinatura espectral. Então, aqui está a assinatura espectral dos dois. Dá para perceber que eles estão muito próximos, né? Eles estão se comportando muito parecido, a curva. E aqui eles estão nessa parte aqui, na parte do infravermelho médio aqui, tá muito similar, né? Vermelho mais ou menos, aí infravermelho próximo parecido, infravermelho médio extremamente similar. Então, a gente vai dar uma olhada agora. Eu vou tirar esses aqui, tá? Vou selecionar os dois aqui, vou remover eles, ó. Delete Row. Tá? E agora a gente vai incluir aqui as amostras separadas para eu dar uma olhada nelas e ver qual que tá me atrapalhando aqui. Bom, vamos selecionar aqui a área inundável e queimada. O que eu vou fazer agora? Criar aqui de novo a assinatura desses. Aqui. Então, ele criou, ó, queimada e área inundável. Vamos dar uma olhada no comportamento da área inundável primeiro. Comportamento espectral dela. Tirar os queimados, né? Ó, o comportamento espectral dela, o que tá acontecendo aqui? Tá vindo baixo, aqui sobe um pouco mais. Eu tenho essas duas mais baixas, essas estão seguindo o caminho mais melhor, né? Essas duas mais baixas, essas duas são as últimas que eu coletei do preservado, tá vendo? Da área inundável, as duas últimas que eu coletei da área inundável, que estão um pouquinho mais separadas das outras. Tá? Depois a gente vai dar uma olhada nessas duas últimas coletas, tá? Que eu coletei da área inundável. Agora vamos dar uma olhadinha na queimada. Então, vou tirar aqui da área inundável. Vamos ver a queimada. Então, tem uma de muita diferença aqui da queimada, que é essa daqui. Olha lá. Bem diferente. E aí eu tenho as que fazem esse comportamento e esse comportamento para cima, ó. 3 que faz o comportamento para baixo, 3 que faz o comportamento para cima. Então, deixa eu só marcar aqui. Essa daqui é a segunda, é a penúltima, né? Que tá com problema. Vamos ver agora. Essa faz o comportamento para cima, para cima, para cima. Aqui então vai ser para baixo, para cima,
para baixo. Essa também tem um por dentro para baixo. Essa é para cima. Tá, dessas aqui a gente tem, vamos ver as distâncias dessas, ó. A similaridade tá alta, né? Então a similaridade bate. Vou voltar lá pro gráfico. Vamos ver essas três aqui que estão para baixo. Olha só o comportamento delas. A similaridade também ok. Opa, tira da área inundável. Vamos ver todos aqui. Ó, essa que eu falei para vocês que tava com problema é a que tá fora da similaridade, tá vendo? Todas essas estão com 98, essa está com 86, então uma similaridade baixa, que é aquela penúltima, né? Então ela é a que está mais distante aqui, ó, tem a maior distância, né, do ângulo espectral maior, e a que é a maior, a que tem a similaridade, a maior distância euclidiana entre as outras e a menor similaridade. É sempre ela que vai dar uma baixa similaridade, ó, porque é essa roxa, né? A roxa com essa daqui. Então ele está fazendo uma análise, né? Essa com essa. Ó, essa com essa, ó a similaridade, 87. Essa com essa, 87. Ó, essa com essa, 84. Aqui chegou a 90. Mas, ó, essa com essa, 86. Então, essa daí tá sendo um problema pra mim. Essa daqui mesmo, ó. Tá? Eu vou lá, eu vou eliminar essa queimada, tá? Das minhas amostras. Vamos ver qual é a queimada que tá me dando problema. É bem essa daqui, a penúltima, né? Que a gente tinha falado, ó. Essa que eu peguei aqui. Eu vou eliminar ela. Não imaginava que ela ia dar problema, mas ela que tá dando problema ali, eu vou tirar ela. Remover. E vou remover o merge de queimada, porque o merge de queimada foi feito com ela. Então, vou remover aqui, dar o delete, ó. Não tem mais nenhum, né? Ah, tem aqui. Deixa eu tirar. Então, deletar os itens selecionados. Aí, deletei. Agora eu vou fazer um outro merge. Pronto, foi criado o merge aqui. Deixar na cor. E agora vamos lá dar uma olhada na queimada, né? Vamos lá, voltar pro plot. Na queimada não, né? Inundada. Vamos ver a área inundada. Tem esses dois mais afastados e esses três mais em cima. Vamos ver se isso daí vai causar algum problema, né? Vamos lá dar uma olhada nas distâncias, vamos calcular eles. As distâncias espectrais. É esse azul e esse verde aqui, ó. Então, azul com esse, né, tá dando essa diferença e o verde também. É lógico que eles têm uma similaridade entre eles, né? Esses três similares entre eles.
aqui, ó, similares entre eles, certo? E esses dois similares entre eles. Vamos pegar representativo de um, representativo de outro. Vamos ver? Não similares. Vamos separar em dois aqui. Ó, área inundável. Esses dois. Vou dar um merge aqui. E agora eu vou juntar esses três que são mais similares em outro merge. Aqui ele criou o segundo merge. Eu só vou mudar um número para não ficar 2, né? Número 16, eu vou dar o número 18, né? Porque o 17 já é da mata ciliar, né? E agora eu separei eles, já que eles são similares, eu separei eles em dois merges diferentes, tá? Aqui, então, eu tenho as cores definidas para merge de mata nativa, defini esse verde, né? Hidrografia da mata ciliar, da área inundada. Eu só vou mudar da agricultura, que eu achei muito forte, como ela é a maior parte do mapa, né? Ela aparece mais, então o ideal é que ela seja mais fraca, né? Aquilo que aparece mais no mapa, que abrange mais o mapa, o ideal é que ele seja um símbolo assim mais suave, né? Senão ele fica sobressaindo nos outros, né? Ele já abrange toda a área do mapa, a maior parte do mapa ainda vai por uma cor forte, aí fica ruim. Lógico que essa cor não é a cor final do seu mapa, tá? Que vai no seu layout, porque depois vocês ainda podem mudar, tá bom? Mas ainda prefiro mudar aqui para eu ver melhor. Só para ficar melhor a visualização, tá? Terminado o treinamento aqui, antes da gente fazer as coisas, eu quero voltar aqui e dar uma olhada nas nossas assinaturas espectrais, tá? Então, vou juntar aqui todos os merges, selecionar eles. Vamos dar uma olhadinha nas assinaturas espectrais. Do solo exposto. Depois a gente vai desabilitando lá, mas eu quero por tudo. Trocado aqui. Aqui, todos os merges, né? Vamos criar as assinaturas espectrais, dar uma olhada nas assinaturas espectrais, tá? Deixa eu limpar aqui antes, porque a gente já tinha feito, né? Vamos dar uma limpada aqui. Senão eu vou confundir. Deixa eu tirar aqui. Sim. Aí agora eu peço para criar esses. Aí. Tá. Lá no plot. Vamos dar uma olhada. A gente tem aqui preservado e as duas matas nativas, né? Vou me dando uma olhadinha no comportamento delas. Aqui, na verdade, quando a gente vai usar a classificação, o ideal
seria fazer o band set, sabe? O ideal seria que a imagem composta estivesse com todas as bandas, porque aí ele ia verificar a assinatura espectral em todas as bandas, mesmo que a gente só usasse o colorido 654, viu? Ficaria mais preciso. Mas a gente vai usar da forma como que tá? Aqui, mata nativa, né? Como esperado, né? Que a gente espera que no vermelho baixo, infravermelho alto, infravermelho próximo alto, né? E infravermelho médio abaixando, ok? Vamos dar uma olhada na hidrografia. A hidrografia também esperado, né? Baixo. Bem baixo. Tá? Vou deixar só um representante de cada. Estão ok eles. Estão similares. Solo exposto. Tá? Também tem uma assinatura espectral. Aqui tá bem diferente esse daqui. É solo exposto, mas a gente tem que lembrar que tem dois tipos de solo exposto que eu deixei, né? Um mais úmido e um mais seco. Provavelmente esse daqui é o mais seco, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Por isso que ele aparece mais claro aqui na assinatura espectral. A agricultura. A agricultura ela tem vai ter bastante diferença, né? Porque aí a gente vai ter... Vamos ver. Mas todos aqui estão no meio. Ó. Só essa aqui que deve ser aquela parte da agricultura que eu peguei, que ela pega, que tem vegetação, né? Então ela pega uma curva muito parecida com a vegetação, só que mais para cima. Aqui mata ciliar, que tem que estar parecido com a vegetação, sim. Então, ok, né? Queimada. Área inundável. Lembra que eu falei, né, que a queimada e a área inundável, elas são muito similares entre elas. Muito parecidas. Essas são as que vão dar mais problema para mim. A queimada e a área inundável. Né? Nem tanto essa daqui, ó, mas essa daqui com essa. É que vai dar mais problema na minha criação aqui. Esse daqui é o solo exposto. Então, o que é que tá dando problema para mim? Ó, vamos olhar de novo essas duas aqui, né? Como eu tinha falado, que são as mais similares. Tá muito próximo as curvas dela. Vamos fazer um cálculo aqui, né? Dessas duas, ó. A distância delas muito próximo. Essa área aqui, ó, que tá em volta delas, por exemplo, desse azul, você tem uma área azul maior do que o do marrom aqui, né? Isso daqui é a heterogeneidade da amostra, né? O quanto que tá sendo a variação dela. Então, essa amostra aqui, que é da área inundável, a variação dela tá sendo muito maior do que a da queimada. Vamos calcular aqui as distâncias espectrais entre as duas. Similaridade muito alta, 92%. Uma distância euclidiana baixa, porque elas estão muito próximas, tá? E um ângulo espectral também muito similar, né? Muito baixo. Eles estão muito próximos, assim, então só 4 graus de diferença, 5 graus de diferença em ângulo espectral. O que está, assim, contemplando melhor é esse Jeffreys Matsushita, esse daqui, essa distância. O que está contemplando, o valor que está contemplando melhor, assim, para diferenciar eles, é essa distância aqui de cima. Agora eu vou por todas as amostras, vou dar uma olhada nesse valor aqui dessa distância,
Jeffreys Matsushita, né? É uma distância, um valor interessante, porque aqui difere essas duas amostras aqui que estão, para mim, estão com problemáticas. Vamos ver como que tá esse valor nos outros, se está satisfatório. Tá? Agora eu vou calcular para tudo. O que acontece? A similaridade é para mostrar qual é a porcentagem de similaridade da amostra, tá? O quão similar são essas duas amostras que estão sendo analisadas, tá? A distância euclidiana, ele vai me dar o valor da distância entre as amostras. Então, se a distância euclidiana está satisfatória, eu posso usar, por exemplo, o algoritmo da distância euclidiana para fazer o cálculo para criar a classificação. Se o ângulo espectral aqui, né, pode ser também, se ele estiver satisfatório, eu posso usar o algoritmo que utiliza o ângulo espectral para fazer a classificação. Se for essa distância Jeffreys Matsushita, que tiver ok, aí eu utilizo a máxima verossimilhança, tá? Então, nesse caso, como eu quero muito separar aqueles dois alvos que vão me dar problema, eu vou utilizar a máxima verossimilhança na hora de fazer os cálculos da classificação. Vamos fechar aqui essa tela da assinatura. A gente vai vir fazer a classificação, tá? Vocês podem vir tanto por aqui, nessa flechinha aqui, quando se vocês fizerem em home e vir aqui, quanto vir por aqui, ó. Band Processing Classification, tá? Então, aqui a gente vai usar o Band Set 1. Aqui a gente tem que escolher se a gente vai fazer a classificação pela macroclasse ou pela classe. Nesse momento a gente vai fazer pela classe. Depois a gente faz pela macroclasse, mas antes da gente fazer pela macroclasse, a gente vai analisar também a assinatura espectral das macroclasses para ver qual é o algoritmo que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente vai fazer pela classe. Aqui que é o algoritmo. Então, a gente tem o algoritmo do mapeamento do ângulo espectral, da distância mínima, que aí seria aquela distância, né, que eu falei para vocês, a distância euclidiana, e o vizinho mais próximo, que utiliza aquela outra distância lá, que está sendo a melhor para mim. Então, eu vou usar o do vizinho mais próximo. Aqui, o threshold, né, é o limiar, tá? Tudo na máxima verossimilhança, tudo que for abaixo desse limiar será considerado como nulo, né? Como algo não classificável. Então, é algo que não entra na classificação. O máximo de valor que eu posso pôr nesse limiar é 100. Mas como eu não quero deixar buracos, como eu quero que tudo seja realmente classificado dentre as classes que eu pus, né? Então, eu vou deixar esse limiar como 0 mesmo, tá? Aqui, essa parte aqui, como que eu vou tratar a minha classificação? Como que vai ser tratado? Se eu vou usar apenas as assinaturas espectrais que eu já trabalhei, e o que não tiver dentro dessa assinatura será desconsiderado, né? Dentro da classe. Se eu vou usar o algoritmo e o que tiver também fora do limiar tiver desconsiderado pela classe, ou se eu vou usar o algoritmo, se eu vou usar a assinatura, né, conforme as amostras a assinatura criada a partir das amostras que eu peguei, e usar o algoritmo naquilo que existe uma sobreposição de resposta espectral, tá? Então, eu vou escolher esse Only Overlap, que é essa situação, certo? Bom, aqui então eu vou salvar, vou criar uma pasta, tá?
para poder salvar a minha classificação. Então, vou criar uma nova pasta. Vou chamar essa pasta de classe. E aqui eu vou dar um nome para minha classificação 1. Vou clicar em salvar e aguardar o processo. Bom, aqui está o resultado da nossa classificação, tá? Que ela foi gerada aqui. Deixa eu diminuir. Né? Conforme que a gente tinha colocado. Só vou tirar esse unclassified, né? Então a gente vem aqui na classificação, na propriedade. Se der 2 cliques, ele abre a propriedade, tá? O único que eu vou remover é o unclassified, porque eu não quero que ele apareça, que é esse preto aqui. Então eu seleciono ele, que é o não classificado, né? E dou um menos, dou OK. Agora eu tenho aqui a minha classificação, né? Sem a parte preta ali, tá? Vou tirar aqui a visão do treino também. Tenho as áreas verdes, né? Vamos dar um zoom aqui. De mata, de queimada. Lógico que tem algumas confusões, mas a gente conseguiu diminuir o máximo dessas confusões. Essa é uma área realmente de queimada, que se a gente pegar aqui, né, o mosaico, ó, por baixo, é uma área queimada mesmo, ele pegou certinho, né? Vamos dar mais uma andada aqui. Aqui as áreas inundadas ele conseguiu pegar bem, né? Não confundiu bem menos com a queimada. A gente vai acabar depois classificando a mata ciliar como mata nativa mesmo, para não dar problema na classificação, porque tem coisa que ele classificou como mata ciliar que não é mata nativa. Então, como a gente pode ver, tem alguns erros nessa classificação, tá? O que pode acontecer, e com certeza vai acontecer, esses alguns erros, certo? Aqui, a gente vai vir aqui em SCP Post-Processing e a gente vai calcular a acurácia. Aqui a gente vai selecionar a classificação que a gente quer, né, fazer a análise de acurácia e o vetor ou raster que a gente vai usar aqui. Então a gente vai analisar a nossa classificação em relação às amostras que a gente pegou. O campo é das classes e não das macroclasses, e nós vamos usar o valor no data. Vamos clicar em Run. Vamos por aqui a acurácia. Vamos dar uma olhada nessa matriz de referência versus classificado, né? De 10.623 pixels, 10.023 referidos como 1 na referência foram também referidos como classificado. A maioria está aqui 1 para 1, tá? Aqui, ó, no 2 com o 2 de 11.209 foram 11.123, tá? Aqui de 8.149, 7.946 foram classificados como 3 em concordância.
na classe 14 não teve nenhum classificado, da classificação 14, não sei qual que é, número 14. A 15, a 15 não tem, a 16. 16, a gente teve um problema que ela está muito contaminada. Olha só como está a distribuição dela das classificações. Então, quer dizer, a 14 não tem nenhuma classificação. A 16 está contaminada, certo? Então, a 14, 16. A 20. A 20 ocorreu também um problema. Qual que é o problema? A 20 não teve nenhuma concordância entre a referência e a classificada. E aí é um problema. Então, nós temos como problema na 14, na 16 e na 20. Certo? Bom, então eu vou voltar aqui para minha lista de assinatura, né? Eu vou pegar essas que já estão aqui. Nem vou pegar a queimada, né, o número 20. Eu vou, lembra lá que a gente estava com um problema na questão de algumas classes, então não vou pegar essas, vou pegar o 13, o 12, o 11, 10, 9, qual mais aqui? A 14 me deu um problema, não vou pegar, vou deixar ela de fora. A 8, a 7, a 6, 18, vou deixar de fora 16, 17, a 5, 4, 3, 2 e a 1. Essas que eu selecionei, eu vou salvar em um novo arquivo. Então, vou pegar, exportar esses selecionados, tá? Eu vou exportar. Aqui. Exportar como arquivo SCP. Eu vou salvar aqui como treino 2. E vou exportar como shapefile também. Tá? Agora vamos voltar lá. E aqui eu vou recuperar agora esse que eu exportei, tá? Então, venho aqui para abrir um novo treinamento, venho no treino 2 que eu acabei de exportar e mando abrir. Então, são essas as minhas amostras. Deixa eu abrir aqui, eu vou dar uma limpada em tudo aqui, para eu poder fazer uma nova análise. Selecionar tudo aqui. Fazer uma nova análise das minhas assinaturas espectrais. E eu vou querer analisar tudo, né? Então, vamos selecionar tudo. Tem que selecionar um por um. Aí. Selecionei tudo. Sem a macroclasse. E agora eu vou verificar assinaturas espectrais desses. Vamos dar uma olhada lá. No plot. Aqui estão as assinaturas espectrais. Vamos fazer o cálculo aqui das distâncias espectrais, né? Vamos dar uma olhada lá nos cálculos. E o que a gente vai ver? Quais são esses valores aqui? O que tiver em vermelho é o que está com problema, né? Porque uma amostra só pode estar, por exemplo, similar à outra em porcentagem se elas forem referentes ao mesmo elemento, certo?
solo exposto 7 aqui é aquele solo exposto mais molhado. Por isso que ele está muito similar. É aquele solo exposto que está em volta do rio. Lá não é agricultura. E não tem como eu retirar ele, a não ser que eu refizesse as amostras dele, mas as amostras dele foram bem específicas. E realmente é muito parecido com a agricultura. E eu verifiquei aqui que o melhor algoritmo para usar é a máxima verossimilhança. Vamos lá no classificador. Só antes de classificar, né, dei uma mudadinha aqui nas cores, deixei ela certinha, mudei minha mata ciliar para mata nativa, tá bom? Então, vamos classificar. Vamos lá, CP, Classification. Vou usar o Only Overlap, tá? Click em Run. Vamos fazer a nossa... Sabia que ia ter mais que uma classificação, né? Classificação 2. Bom, esse é o resultado da classificação, tá? Vou tirar aqui essa parte de não classificada, que é o preto. Então, vamos remover ela, selecionar e tirar. Vou dar OK. E esse ficou o resultado da classificação agora mais organizado. Ficou diferente, bem diferente da outra classificação. Cadê ela? Não. Aqui. Né? Aqui era, e agora como tá? Agora ficou melhor, né? Então, a minha classificação 2 está melhor em termos de resultado. Vamos só dar uma olhadinha aqui de novo no pós-processamento, na acurácia. Input. Agora a gente vai usar a classificação 2 para analisar. Classificação 2, tá? E o treino 2, né? Treino 2. Aqui é classe. Vamos dar o run. E salvar como acurácia 2. E aqui os dados já demonstram, né, uma melhora, embora a nossa porcentagem de acurácia total não tenha não tenha aumentado muito, tá? Aqui salvar o nosso projeto ainda, não vamos só fazer mais uma coisinha. Antes de mais nada, eu vou tirar aqui, esse daqui ele é um arquivo temporário, tá? De treino, eu vou remover ele, remover camada. Ok. Da acurácia também vou remover, tá? Remover camada da acurácia, não preciso dela agora. A classificação 2 eu vou jogar aqui para meu conjunto classificação. Essa classificação eu vou remover. Eu só estou organizando aqui as minhas camadas agora, tá? Remover. Eu também vou tirar o treino. Vamos remover ele. Essa acurácia também vou remover. Esse grupo classificação que tem todas as análises, né? Esse grupo classificação que tem todas as análises que eu faço aqui rapidinho, essas verificação da classificação que a gente faz rapidinho, pode remover também. E essa classificação também. Remover. Cadê? Remover. Então, nós vamos ficar agora com essa classificação, tá?
Eu vou fazer a classificação com as macroclasses. É a mesma coisa, nós vamos lá no SCP, em Bud Processing Classification. Vamos usar aqui o MC, que é a macroclasse ID, Maximum Likelihood, né? Aqui tudo igual que a gente tinha usado, tá? E clicar em Run. Aqui nós vamos salvar como uso do solo geral. Então, salvar e aguardar a classificação. Aqui, então, ele finalizou a classificação. Só vou alterar um pouquinho as cores aqui. Vou tirar esse não classificado. Deixar o preservado num tom verde, né? E o desmatado, vou deixar nesse tom aqui, tá bom. Dou OK. E OK. Então, seria essa a nossa classificação do uso geral, tá? Deixa eu só organizar isso. Eu vou tirar esse uso do solo que não tá com as cores corretas. Vou remover a camada. OK. Vou jogar esse daqui aqui embaixo, tá? Para ficar dentro de classificação. Tirar o treino, para não ficar vendo treino. Então, uso do solo geral, ok? Classificação, ok. Agora, antes de eu finalizar, eu só preciso fazer uma coisa. Deixa eu tirar o reproject aqui. Antes de eu finalizar, eu só preciso fazer uma coisa, que é o seguinte. A minha classificação 2, ela tá com uma classificação não muito legal, porque ela tá com vários números, né? De 1, 2, 3, e tudo isso vai aparecer na legenda, mesmo se referindo ao mesmo elemento, né? Que são mata nativa, que é hidrografia. Então, eu vou ter que reclassificar ela, tá? Não é fazer classificação de novo. A reclassificação é alterar os valores de classe, tá? Então, para a gente reclassificar, a gente vai vir aqui em SCP, pós-processamento, reclassification. Aqui, nessa parte, a gente precisa selecionar a classificação que nós vamos reclassificar, né? Então, se não tiver aparecendo sua classificação 2, você dá um refresh. Então, seleciona a sua classificação 2. Nós vamos pedir para ele usar o código a partir da lista de assinatura que ele vai usar, tá? E nós vamos utilizar não a macroclasse, mas a classe, que é o que a gente quer reclassificar. E agora a gente vai clicar aqui para ele calcular os valores que existem nessa lista. Ele fez o cálculo, ele pegou exatamente esses valores aqui, né? A gente pode ver o 0 é aquele não classificado, né? Que eu tinha tirado da visão das classes, mas ele existe, né? Aí o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 7 ele não repete, ele só pega valores únicos, né? O 8, o 9, o 10 e assim por diante, tá? A gente vai dar novos valores para eles. Para na hora que eu criar minha legenda aqui, aparecer apenas um valor, né, de cada elemento. Por exemplo, um valor só de mata nativa, um valor só de hidrografia, um valor só de solo exposto, tá? Então, eu vou pro número 1 e 2 e 17, que é mata nativa, eu vou pôr o número 1. Então, vou substituir aqui no novo valor por número 1. O número 1, 2 e 17. Aqui, o número 3 e 5, que é hidrografia, vou substituir pelo número 2.
o 6 e o 7 pelo número 3. Oito, 9, 10, 11, 12, que se referem à agricultura, tudo vai receber valor 4. O 13, que é queimado, recebe o valor 5. E a área inundável, o valor 6. Com os novos valores definidos, tá? Agora é só clicar em Run para ele criar a nossa nova classe. A gente vai salvar como classificação 2, só que a gente vai pôr um R no final, classificação 2R, só para a gente saber que é de reclassificado, tá? Clicar em salvar. Aqui. Nossa reclassificação R, tá aqui, ó, tá? Vou pôr ela aqui para baixo. Tirar aqui o uso do solo. Aqui ela ainda não alterou. Eu tenho que alterar na simbologia. Vou dar 2 cliques. E pedir para classificar aqui, ó, na simbologia. Agora, sim, nós temos número 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, o 0 é não classificado. Eu vou tirar ela da minha simbologia. O 1 é mata nativa. No rótulo, eu vou pôr apenas mata nativa. O 2, ele é minha hidrografia. Vou alterar também a cor do símbolo, né? O 3. O 3 é o solo exposto. Também vou alterar a cor do símbolo para o solo exposto. O 4, agricultura. Vou mudar o solo exposto, deixar um pouquinho mais forte. O solo exposto tem menos. Aqui o 5 é queimada. E o 6 é área inundável. Agora é só pedir para dar OK. E pronto. Está reclassificado, sem aparecer toda aquelas classes, né? Diferentes. Essa daqui eu já vou remover. Tá pronto aqui o meu uso do solo na macroclasse, entre preservado e desmatado, e aqui entre as classes, né? De mata nativa, hidrografia, solo exposto, agricultura, queimada e área inundável. Antes da gente fechar, eu só vou criar os relatórios para eu saber em valores quanto que vale essas áreas, tá? Então, eu vou gerar os relatórios, vou vir aqui em SCP, pós-processamento, e a gente vai gerar o Classification Report. A gente vem aqui em Input, tá? Vamos selecionar a classificação, então vou dar um refresh aqui. Primeiro de uso geral, usar o valor 0 como no data, e vou dar o Run.
Ele vai perguntar onde eu quero salvar o relatório. Vou salvar aqui, relatório macroclasse. Salvar. Nós temos o relatório agora salvo na pasta. Ele está salvo na nossa pasta. Deixa eu ver se ela está aberta aqui. Aqui, ó, relatório macroclasse, está salvo aqui. Mas aqui ele mostra como que ficou, né, os valores. Então, para a classe 1, quantos pixels, a soma de pixels, né, quantos pixels na imagem tem classificado como 1 e quantos pixels na imagem tem classificado com 2, ou seja, quantos pixels na imagem tem classificado como preservado e quantos como desmatado, né, que é 1 e 2. A porcentagem, né, em relação às quantidades, então, 37,9% de preservado e 62,07% de desmatado. E aqui a área em metros quadrados, calculada. Vamos voltar aqui para o input e mudar a nossa para a classificação 2R para a gente também fazer o cálculo dela. Então, vamos dar um run. E a gente vai salvar como relatório C de classe, tá? Aqui está classificado, então, aqui, né, a saída dele, quantos pixels de cada uma dessas classes, a porcentagem de cada uma dessas classes e a área em metros quadrados. Vamos fechar aqui, salvar o nosso projeto. E está finalizada a nossa classificação. Ficamos aqui por hoje. Até a próxima aula.